Antes de tudo, agradeço à deputada Cris Tonieto pelo convite que me foi feito. Para mim é uma honra estar aqui como usuário do idioma para dizer algumas palavras contra esta aberrante tentativa da parte de ideólogos de impor uma linguagem presumivelmente neutra. E começo por dizer que a língua, como assinalou aqui o professor Sérgio, ela é um patrimônio imaterial, ela se perfaz ao longo do tempo, e os seus movimentos são lentos, submersos, como quase que ocultos, como os movimentos das placas tectônicas da Terra. E não é pelo arbítrio de grupos, ou mesmo de um gramático isolado, que uma língua pode ou deva mudar a sua estrutura sintática, o seu léxico, etc. E aqui vale dizer, a respeito daqueles que propõem esta mudança para uma linguagem presumivelmente neutra e que são pessoas ligadas a grupos cujo financiamento às vezes conhecemos, só sabemos é que são pessoas ignorantíssimas, elas não têm autoridade gramatical, não têm autoridade política, não têm autoridade moral, não têm autoridade histórica, e como sabemos que entre estas pessoas há aquelas que se identificam como transgênero ou até mesmo transespécie, não vá nenhuma delas ofender-se se nós usarmos um ditado latino que é asinus asinum fricat, um asno coça o outro. E esta frase referida não a uma metáfora, e sim ao asno real, do mundo real. Estas pessoas não têm nem noção, porque também carecem de conhecimento filosófico de qual seja a relação entre as palavras e as coisas, que desde Aristóteles sabemos que esta relação ela se dá na medida em que a língua é uma tentativa de aproximar o nosso intelecto do ser das coisas. Qualquer língua é assim, é uma tentativa assintótica de tentarmos chegar ao ser das coisas. Então, não só não tem autoridade gramatical, filológica, histórica, etc., como eu disse, como estão com os miolos, digamos assim, um tanto desarranjados. Lá nos Estados Unidos, a ativista Camille Paglia, que eu sou insuspeito para mencionar, ela, quando foi confrontada recentemente a respeito da tentativa da imposição da linguagem neutra por lá, ela arrasou os defensores desta tese e lembrou-nos, ela que é PhD em literatura inglesa, que a língua de Shakespeare, de Milton, etc., não está aí para ser mudada para pessoas que não conseguem juntar lé com cré. Então, nesta proposição abstrusa, feita por pessoas tão ignorantes que desconhecem que uma coisa é o gênero gramatical, outra coisa é o gênero biológico. São coisas absolutamente distintas, mas elas têm uma tara pelo biológico, elas deveriam fazer um tratamento para curar a sua crise de identidade. E eu posso ajudar neste tratamento com a leitura aqui de um trechinho deste dicionário de gramática e linguística do grande Joaquim Matoso Câmara Júnior, que, morando aqui no Rio, morou ali na Rua dos Araújos, né? Foi um homem que deixou escritos maravilhosos. E ele diz aqui a respeito do gênero o seguinte: gênero, no verbete gênero, categoria gramatical, porque nas línguas indo-europeias se distribuem os nomes em 3 ou 2 classes, masculino, feminino e neutro. E com relação ao neutro, ele lembra-nos que o português perdeu o neutro do latim, mas ele diz uma coisa que nos serve muito aqui, para exemplificar a absurdidade de quem propõe algo assim, e ao propor está cometendo uma espécie de crime contra a língua, contra um patrimônio imaterial. Essa proposição é pornográfica quase, de tão estúpida que é. E diz-nos aqui o Joaquim Matoso Câmara o seguinte: o significado de algumas palavras é variável. A distinção dos sexos é um significado da categoria para os nomes dos seres do reino animal. Mas, mesmo aí, há nomes que só têm gênero, um gênero, independentemente do sexo. Cônjuge, por exemplo, testemunha,
Eu aqui sou uma testemunha da estupidez que todos nós assistimos. Portanto, né, trata-se de um gênero gramatical, não se trata, né, digamos assim, daquilo que me define no plano biológico, cromossomicamente. Então, esta proposição destes grupos ideológicos ou para-ideológicos, servem, sabe-se lá a quem, ela, podemos dizer sem medo de errar, que ela como que abarca quase todos os principais gêneros dramatúrgicos. A tragédia, por exemplo, a tragédia na antiga Grécia, sabemos que ela tinha um elemento que era muito significativo, que eram as paixões humanas, de um lado, e o outro elemento era o fado, o destino, algo que acontecia, que era a revelia das vontades dos homens, e se cumpria, né? A tragédia de Édipo Rei aí está para nos dar prova disto. Então, a comédia, a farsa. Então, os autos, que no século XIV eram gêneros curtos, cômicos, mas sempre com caráter transcendente, tudo isso está implicado nestas proposições da ideologia do gênero, já que há um aspecto cômico, que é a coisa a ser proposta por pessoas que não têm nenhuma base gramatical, nenhum conhecimento de literatura e, portanto, dos meandros semânticos mais elevados do idioma. E aqui eu me valho de um outro autor importante, que foi mestre pessoal do meu querido amigo professor Sérgio de Carvalho Pachá, que foi o Gladstone Chaves de Mello, que ele diz-nos que a constituição do vocabulário numa língua, ela se faz por um tripé. Continuidade linguística, ou seja, aquelas palavras que estavam lá na origem do idioma, no nosso caso elas provieram do latim vulgar e também da literatura do romance lusitânico, a importação estrangeira e a formação vernácula. Ora, esta proposição de mudança para uma linguagem neutra não obedece a nenhum desses cientificamente comprovados pontos de mudança de uma língua. Então, trata-se, como se vê, de algo que nem sequer poderia ser levado a sério. E, no entanto, nós vemos com tristeza, inclusive juízes, magistrados, a defenderem esta linguagem presumivelmente neutra. O que eu já li de notícias aí, outro dia, um magistrado, não vou mencionar nomes, citando um dos ideólogos do gênero que defende essa pataquada, um asno que defende essa pataquada, ele, repetindo esse ideólogo, ele disse o seguinte: bom, o português não tem gênero neutro, o inglês tem, the chair, the computer, etc. Mas, pelo amor de Deus, isto é de uma ignorância supina. E o inglês é o inglês, o português é o português, pau é pau, pedra é pedra. Estas pessoas fazem me lembrar um escritor surrealista, porque todos esses gêneros literários aqui mencionados, a eles podemos agregar uma pitada de surrealismo. E nós tivemos aqui no Brasil um escritor emérito, notável por seu talento, que foi o Campos de Carvalho, um surrealista, e ele começa o seu romance A Lua Vem da Ásia, dizendo a seguinte frase: aos 14 anos, matei o meu professor de lógica, alegando legítima defesa. E que defesa seria mais legítima? Pois muito bem, estes são assassinos da lógica, assassinos do bom senso. Nós nos colocamos aqui, eu quero muito ser confrontado aqui por alguém da posição contrária. Eu e o professor Sérgio aqui ao meu lado estamos babando na gravata que não trouxemos, à espera de que alguém venha defender esta pataquada aqui, tenha essa disfarçatez de defender algo que não se pode defender por quem tem 2 dedos de miolos na testa em momento nenhum. Então, eu sei que hoje vivemos a ditadura do politicamente correto, né? Algumas palavras caem de acordo com o arbítrio desses grupos, elas significam o que eles querem que elas signifiquem. Acontece o seguinte: cada palavra tem uma história única, tem um perímetro semântico próprio, então não é o arbítrio, a intenção
de uma palavra, quando eu digo uma palavra, não é o fulano, cicrano ou beltrano que vão dizer qual é a intenção com que a pronunciei. Então, hoje, somos racistas de acordo com o freguês, somos genocidas e daí por diante de acordo com o gosto do freguês. Então, algumas palavras, ideologia do gênero, ideologia trans, etc., dependendo de quem as diz, podem representar a liberdade em seu grau máximo ou então o supremo preconceito. Mas se formos perguntar a estas pessoas o que é a liberdade do ponto de vista ontológico, da sua realidade profunda, elas não saberão dizer que liberdade é a liberdade daqueles que concordam conosco para estas pessoas. Elas não saberiam fazer uma exposição assim de improviso, como este que vos falo está fazendo, a respeito da natureza da liberdade como realidade imaterial e inexpugnável, que se materializa nos atos de escolha. Estas pessoas, a Camille Paglia disse muito bem lá nos Estados Unidos, são ridículas e, portanto, não poderiam ter nem sequer voz numa sociedade que já não estivesse numa sociedade minimamente séria, uma sociedade em que as pessoas não achassem que as suas vontades, suas próprias crises de identidade são o que deve ser consagrado em lei. Então, assim, eu acordei hoje, me sentindo um cabra fêmea, um cabra, me perdoem o senso de humor, que sociedade horrível, até para ter senso de humor a gente tem que pedir desculpas, Cabra é uma palavra do gênero feminino, mas aqui eu a usei com silepse de gênero, estou falando um cabra, mas a tradição nordestina diz que cabra é macho, mas o sujeito trans pode achar-se um cabra fêmea. Então, assim, ele pode achar-se o que ele quiser, só que não queira meter a mão na língua de Fernando Pessoa, na língua de Camões, o nosso maior poeta, na língua de Machado de Assis, o nosso maior prosador. Essas pessoas não sabem, estão com a cabeça, não digo no mundo da lua, mas na quinta covanca do inferno de Dante. São pessoas que realmente não devemos levar a sério, têm que ser expurgadas, humilhadas do ponto de vista do conhecimento, para, quando tentarem defender essas teses abstrusas, seja posta nu a sua ridiculez. Aliás, qual é o gênero da palavra ridiculez? Tentemos aplicar esta bobagem. A língua portuguesa seria, se ela fosse aplicável, pulverizada. E Cris, deputada Cris Tonieto, Vossa Excelência, melhor dizendo, não seria mais uma parlamentar, seria lá o que essas pessoas quisessem que Vossa Excelência fosse. Então, não levemos isto a sério. Não sei se ultrapassei os meus 10 minutos regulamentares, diga-me lá, deputada, se eu estiver ultrapassado, eu interrompo aqui a exposição, mas o principal já ficou dito. Esta tentativa de imposição de uma linguagem neutra, ela deve ser, e é o que o PL da deputada Cris quer fazer, ela deve ser expurgada, deve ser colocada de lado, não deve nem sequer ser levada a sério. Então, defendamos, parabéns, deputada, defendamos a língua portuguesa, é a língua em que nos coube viver, uma língua, existimos em português, é muito bonito isto, o português é uma língua pictórica, com possibilidades expressivas, semânticas extraordinárias, e não são estes ignorantes de má morte, e de má vida também, que vão nos dizer todes. Aliás, todo seria exatamente uma das palavras que pertencem, tudo, todo, isto, aquilo, seriam palavras que no português são neutras. Eles nem sabem que há em português, embora o gênero neutro que ficou em outras línguas não haja no português, algumas palavras são neutras. Então, fica aqui dado o recado, colocamos-nos à disposição depois para responder a perguntas, mas estas pessoas são, ao mesmo tempo, a um só tempo, trágicas, cômicas, farsescas e surrealistas. Então, vamos dar os nomes aos bois, e não aos bois, aos bois. E às vacas também, claro. Muito obrigado.